Glória a Deus. Muito boa tarde, muito boa noite a todos os presentes nesta sala, neste ambiente supra, hiper recomendado, na hora do almoço. Recebi ontem não vou dizer que foi um pedido, isso aqui é uma ordem, quando a pastora Maria Rita, ela faz uma solicitação. Tanto eu quanto a minha esposa, nós temos a maior alegria de estar juntos e de podermos atender. E nós nos sentimos felizes porque eu, principalmente, raramente eu estou em lives. Eu só tenho uma live no domingo, às 7 horas da manhã, ou quando minha esposa me convoca também, eu estou na live dela, mas raramente eu estou participando de lives externas. E a pastora Rita é uma das nossas queridas do coração, a nossa irmã mais chegada que irmão, mais chegada que qualquer tipo de pessoa que tem nos alegrado muito. Temos andado juntos durante esses meses na área do ensino, da compreensão, e para nós, então, é uma alegria poder compartilhar com vocês nesta tarde e nesta noite, em alguns lugares aí já. Nós não pretendemos pregar a palavra, minha intenção é estar indo para a área do ensino. Então, nós vamos arrazoar, né? Vamos arrazoar. Jesus, ele não criticou ali os saduceus, nem os fariseus que estavam arrazoando. Ele estava apenas perguntando por que arrazoavam por aquele motivo, que era o motivo errado. Mas a palavra arrazoar significa você trazer razão àquilo, entender, compreender, estar dentro do espectro do entendimento. Então, eu gostaria de ser um canal de ensino para algumas coisas neste dia, algo que talvez você já tenha ouvido, mas talvez você nunca tenha parado para pensar com foco, com tempo de entendimento, de nós estarmos vasculhando, procurando tesouros nisto. Então, é isso que vai fazer uma diferença na nossa vida, que vai, com certeza, nos elevar a um outro nível, vai fazer-nos mudar de fase. Eu gosto de, ao meditar na palavra, eu tenho essa necessidade de que a palavra me transforme, que a palavra ela venha a me colocar na parede. E fazer uma leitura apenas por ler, para mim, não é significativo. O que é significativo para mim é quando a palavra ela me produz mudança, ela me leva a um outro estágio. Você já deve ter visto já esses jovens que eles têm os jogos virtuais e eles entram então aí na internet, fazem competições de jogos virtuais, ou então eles ficam malucos para passarem para uma outra fase. E eles celebram, eles festejam quando passam para uma outra fase, uma fase mais, um nível mais elevado, para poder contar aos outros o que eles conquistaram, o que eles conseguiram. E conosco hoje vai ser real. O apóstolo Paulo, ele, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, ele fala assim que aqueles que correm no estádio, é uma passagem bem elucidativa para os nossos dias atuais, ele traz um referencial de que aqueles que estão correndo no estádio, eles correm para alcançar uma coroa corruptível,
algo que se desvanece, algo que se perde, algo que acaba, algo que apodrece, algo que a traça corrói. E ele nos orienta a nós corrermos, mas de uma outra maneira, de uma outra forma. Ele nos impulsiona, nos estimula a correr para um prêmio que nós alcancemos, que é um prêmio elevado, um prêmio acima deste prêmio que os homens tentam alcançar, que é a sua, podemos dizer assim, que é o seu autorreconhecimento. Nós não estamos buscando o nosso autorreconhecimento. Nós queremos que Cristo seja levantado, porque quando ele é levantado, a todos ele atrai. Em João, capítulo 8, versículo 36, é o versículo base que eu quero estar compartilhando com você. João, capítulo 8, versículo 36, é um texto muito conhecido nosso, um texto que muitas vezes nós já ministramos em cima. Ele diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Primeira pergunta, para que a gente possa razoar, pensar, analisar e avaliar é: por que Deus quer nos libertar? Por qual motivo? Qual é o motivo de Deus querer nos libertar? Como que ele chega nessa conclusão de que nós precisamos de libertação? E que libertação é essa? Se nós podemos, então, nos mover, é claro que hoje nós temos algumas restrições, chamadas restrições sanitárias, que estão manipulando e colocando certas restrições, quarentena. Você sabe que essa palavra quarentena ela é bíblica, né? Porque quando se fala sobre quarentena, nós logo pensamos em 40 dias, né? Porque se é 40, mas não, a quarentena ela tem os dias estipulados de 14 dias. Mas você vai ver que essa palavra é uma palavra bíblica, que as pessoas doentes de lepra, elas eram colocadas em quarentena no Antigo Testamento, para que elas fossem observadas como é que a doença estaria se manifestando. Então, tinha sempre uma anamnese, uma observação médica, sacerdotal, para ver a situação daquele paciente, se havia uma melhora ou se havia uma piora. Então, nós observamos hoje que essas restrições que nós temos hoje, no mundo inteiro, elas não vão diminuir. Muito pelo contrário, elas vão aumentar ainda mais. E a intenção é nos restringir, então, desta liberdade que nós temos. Por isso que, quando Jesus diz que ele quer nos libertar, quando João dá esta declaração e evidencia, então, este fato, esta atitude, é uma posição atitudinal de Jesus Cristo. Se ele vos libertar verdadeiramente, nós vamos ser livres. Mas nos livrar e nos libertar do quê? Do que nos aprisiona? Hoje, o que nos aprisiona não é apenas essa restrição sanitária ou esse conjunto de restrições que a política tem nos colocado. O que nos aprisiona é a religiosidade. O que nos aprisiona é a ignorância. A ignorância nos aprisiona. Porque a ignorância, ela nos impede de nós buscarmos o conhecimento. A ignorância nos atrapalha no nosso desenvolvimento do conhecimento. Se nós não conseguirmos nos libertar da ignorância, se não conseguirmos nos livrar da ignorância, nós vamos nos manter sempre longe da verdade.
porque a verdade vai nos libertar disso. Então, o propósito de Deus é nos libertar desta ignorância. E a palavra ignorância, no hebraico, é trevas. E você sabe quem foi chamado de pai das trevas? Você sabe quem que tem o título de pai das trevas? É Satanás. Ele é o pai das trevas, ele é o pai da ignorância. Então ele quer manter as pessoas debaixo deste nível. E o plano de Deus é nos libertar deste cativeiro, é nos tirar deste calabouço, é fazer raiar em nós o sol da justiça, é trazer a luz ao nosso entendimento. Porque quando nós temos o conhecimento, a verdade nos liberta. A verdade nos permite ir para um outro estágio. E que estágio é mais próximo de Deus? Então, Deus, ele odeia a ignorância. Ele odeia a religiosidade, porque a religiosidade, ela aprisiona. A religiosidade é o estabelecimento da ignorância. A pessoa fica presa. Ela se torna prisioneira da religiosidade. E quando ela se torna prisioneira da religiosidade, ela não experimenta a graça de Deus. E por não experimentar a graça de Deus, ela é escrava. E por ser escrava, ela não entende que o princípio de Deus é de estabelecer a paternidade. Não somos escravos, mas somos filhos. E por sermos filhos, nós temos direito. Você lembra quando o seu filho, ou quando você entrava na casa da sua mãe, você já tinha saído de casa, se casado, mas quando nós entrávamos na casa da mãe e do pai, a gente abria a geladeira com liberdade. Ninguém perguntava: mãe, posso abrir a geladeira? Porque nós somos filhos. Temos esta condição. Eu posso abrir as janelas dos céus. A palavra de Deus já me deu esta condição. Eu abrir a janela dos céus e tomar posse de tudo aquilo que ele já me outorgou, me deu por direito. A religião, a religiosidade, diz que Deus vai fazer. Diz que Deus está preparando algo para você. A religiosidade diz que Deus está planejando algo para o nosso futuro. A liberdade diz que Deus já fez. O conhecimento já diz que Deus já fez. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, qual já nos abençoou, já fez, já liberou, já outorgou, já deu, já concedeu, já abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas o que a religião passa? É que se você manter ainda aí, dentro do seu procedimento, os atos de que você precisa alcançar para você liberar as bênçãos de Deus na tua vida, então você precisa participar das 7 semanas da libertação, dos 7 domingos da corrente quebrada, dos 7 candelabros, dos 7 conhecimentos, dos 7... Então você fica aprisionado nisso. Você acaba entrando no calabouço do aprisionamento. E se você quebrar um destes dias, se você deixar de ir um desses dias para esse movimento, então você não é digno mais de receber a graça de Deus. Desconhece a palavra. E Deus odeia isso. Porque Deus odeia ver as pessoas presas. Ele não te fez para ser escravo. Deus não planejou cadeia para nós. Deus não planejou cadeia para você. Humanos nunca foram criados por Deus para serem dominados. Você não foi criado para ser oprimida. Você veja como as opressões estão mais fortes ainda. Você sai na rua hoje sem máscara, a pessoa que está de máscara, ela te olha com um olhar de opressão.
porque você está respirando e ela não. Mas ela quer se submeter a isso. Ela quer se manter debaixo desse jugo, porque ela acha que a orientação que ela recebeu é que é a válida. Então ela deixa de pensar, porque ela está oprimida. Recording in progress. Deus odeia a religião que oprime. Deus odeia a religião que domina, que controla. Porque Deus nos deu liberdade de escolha. Nós conhecemos a palavra livre-arbítrio. Deus, quando coloca o homem, ele faz aquele jardim fantástico e coloca no local chamado Éden. O jardim não se chamava Éden. O jardim estava num local que se chamava Éden. O jardim do Éden, da localização Éden. Ele formou aquele jardim magnífico. Você conhece as 7 maravilhas do mundo? E diz que das 7 maravilhas do mundo é o jardim suspenso da Babilônia. Não chega nem perto do jardim que Deus fez. Que coisa maravilhosa que era aquele jardim que Deus colocou no Éden. Só que Deus coloca 2 árvores no centro do jardim. Uma árvore era a árvore da vida. A outra árvore que estava na frente desta árvore da vida era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não poderia ter tirado esta árvore e deixado só a árvore da vida? Claro que não. Por quê? Porque ele nos deu e nos concedeu o livre-arbítrio, a escolha. A escolha nós fazemos, o resultado, a escolha é opcional. O resultado da escolha não é opcional. Quando nós, então, optamos pela árvore do conhecimento do bem e do mal, nós, então, escolhemos o nosso próprio caminho. Escolhemos nos aprisionar nos nossos conceitos e preceitos. Escolhemos a nossa vontade e não a vontade de Deus. Você veja que quando Jesus faz a oração, está lá relatado no livro de Mateus, capítulo 4, ele vai, que quando os discípulos perguntam para ele, nos ensina a orar, e Jesus, então, quando vai ensinar os seus discípulos a orar, e não é uma reza, mas é uma oração, porque não é algo que você vai estar recitando. E aí Jesus, então, quando ele ensina nesta oração, ele, na oração, diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. E não é a minha vontade, mas é a vontade do Pai. Quando você é liberta, você não vai buscar a tua vontade, você vai buscar a vontade do Pai. Quando eu estou livre, olha que interessante, Deus quer me livrar, me libertar, para não estar debaixo da minha vontade, mas para estar debaixo da vontade dele. Por quê? Porque ele sabe a boa, perfeita e agradável vontade dele para a nossa vida. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa, mal ou menos. A nossa tem tropeço, a nossa tem erro, a nossa tem inconstância. A nossa tem dificuldades pelo meio. Mas a vontade de Deus, ela é superior, sublima, suprema. Por isso que Deus quer nos libertar. Por isso que Deus quer nos livrar. Porque nós não fomos feitos para estar debaixo da religiosidade. Jesus não trouxe religião. Jesus era judeu, mas não entrou no judaísmo. Jesus não foi fariseu. Jesus não foi saduceu. Ele era judeu, mas ele não vivia de talide. Ele não vivia de kippá. Ele entrava, mas ele andava e se vestia
dentro da sua cultura, mas ele não forçava, porque ele queria as pessoas livres e não aprisionadas. E esses conceitos humanos hoje nos aprisionam. Eles nos engessam. Eles dificultam. Se você foi feita para dominar, para liderar, para gerenciar, porque no livro de Gênesis, Deus disse, domine sobre o quê? Gerencie o quê? Não o homem. Mas Deus deu uma relação do que nós deveríamos de dominar. E se você foi feito para dominar, para liderar, para gerenciar, o que você está dominando? O que você está gerenciando? Qual é a área da sua vida que você domina com o seu dom? Liderança, dominar, é descobrir o seu dom, o seu propósito e executar. Como é que as pessoas te conhecem? Qual é o referencial que você passa para as pessoas que te conhecem? Sua prima, seu primo, seu tio, sua tia, aqueles de mais longe. Eles olham para você e vê como um crente, um cristão recalcado? Ou como uma pessoa que produz libertação, que mostra Cristo Jesus? Nós temos uma tendência, amados, de ler a palavra de Deus de uma forma rogatória, sempre no sentido de petição. A palavra de Deus, ela não é rogatória, petição, solicitação. A palavra de Deus, ela é afirmativa. Quando você entende esse conceito de que a palavra de Deus não é rogatória, mas afirmativa, veja, Jesus, ele não estava rogando na sua oração de Mateus 6, ele estava afirmando, seja feita a tua vontade. Ele não diz, se for da tua vontade, só um momento ele diz isso. Veja que a Bíblia relata que só um único momento Jesus diz, se for da tua vontade, passe de mim este cálice, porque a angústia, porque a pressão que ele estava passando era insustentável para um ser humano, mas ele aguentou. Todas as demais orações de Jesus foram afirmativas. Por quê? Porque nós fomos ensinados assim. Nós fomos ensinados sempre de uma forma de petição, de solicitação. Eu li para vocês Efésios, capítulo 1, versículo 3. Deus já deu. Por que eu preciso ficar pedindo para o Pai? Se Ele já me deu, toma posse. É que nós não temos condições de tomar posse, porque não temos maturidade. Estamos vivendo ainda no mundo da infantilidade. E neste mundo da infantilidade, por não se ter maturidade, nós não conseguimos alcançar. É aquela criança que quer pegar o pote de biscoito que a avó fez, que colocou lá na prateleira lá em cima. Ela precisa pedir para alguém alcançar para ela. Amados, quando você lê a palavra de Deus de forma rogativa, você sempre está na espera de quê? De que algo aconteça. Escreva isso, é importante. Quando eu estou lendo a palavra de Deus de uma forma rogativa, solicitativa, eu estou esperando que algo aconteça. Mas quando eu leio a palavra de Deus de uma forma afirmativa, eu tenho esperança em. Eu tenho esperança que já aconteceu. Isto é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova das coisas que não se esperam. Aí é fé.
Então, a palavra é para nós estabelecer uma esperança que é. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, por que Deus orienta Josué, capítulo 1, versículo 9? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Para quê? Para que ele pudesse ter a esperança naquilo que é a fé dele. Não pasme, não te espante, não tenha medo, Josué. Eu sou contigo. Josué não era um garoto, Josué era um general. Ele era um general de Moisés. Josué e Caleb, dois generais. Ele não tinha a idade de Moisés, mas ele foi forjado com várias vitórias, ele viu. Por isso que Deus o orienta. Gente, não é pregação, é ensino. Eu fui chamado para ensinar. Ide por todo mundo, ensine-os, ensine-os. Eu não estou atrás de seguidores do pastor Nálio, do Nálio. Estou atrás de pessoas que querem aprender a palavra para entrar em linha de frente. Porque o nível da igreja está muito baixo. Nós precisamos elevar o nível. Elevar o nível da igreja. Para que a igreja possa mostrar a sua luz, o seu diferencial. E você, a igreja do Senhor, junto. Não sozinho. Se você ouviu ou ouve alguém dizendo, eu sou a igreja do Senhor, mentira, nós somos a igreja do Senhor. Juntos nós somos a igreja do Senhor. Então, fundamentar a esperança e não alimentar a nossa expectativa. Hoje, as ministrações, as pregações só querem aumentar, alimentar, produzir expectativa nas pessoas. No domingo, eu estava zapeando na televisão e vendo algumas pregações. Tem um cara muito famoso, que tem milhões de seguidores na internet. E ele estava dizendo, e eu nunca tinha visto uma pregação dele, eu só ouço spoilers. São frases, ele produz frases contundentes, frases que mexem, sabe? Monta uma frase e aí ele coloca naquela frase um ambiente todo montado, porque ali é onde ele ganha os seguidores. E pela primeira vez eu escutei a ministração dele, falei, eu vou prestar atenção na ministração deste rapaz, vamos ver. Daqui a pouco ele fala, vocês vão ver que no ano de 2022 nós vamos estourar a boca do balão. Vai ser surpreendente 2022, como nós vamos crescer, como nós vamos conquistar. E eu falei, pronto. Pisou na bola. A perspectiva não é esta, gente. Ninguém sabe do futuro, só Deus. Porque agora tem uma cortina de fumaça. Ninguém sabe se compra, se vende, se viaja, se fica, se faz filho, se não faz. Está todo mundo na expectativa para o ano de 2022. O que vai acontecer? Fecha tudo, abre tudo, quarta onda, quinta onda, terceira dose, quinta dose, até onde vai isso? Ninguém tem perspectiva de futuro. A menos aqueles que leem a palavra. Aqueles que conhecem, porque no livro de Apocalipse se fala tudo o que vai acontecer no final. A trombeta vai soar, o nosso nome vai ser chamado. Nós vamos encontrar Jesus Cristo nas nuvens. Se você acredita que vai passar pela tribulação, tudo bem, fica de boa. Eu não. Eu acredito que eu vou ser arrebatado com a minha esposa e com todos os meus parentes e familiares que acreditam no arrebatamento da igreja. Se tu quiser continuar curtindo aí que vai passar pela tribulação, sem problema nenhum. Não vou discutir esse ponto teológico contigo.
Porque tem o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista e o tribulacionista. Eu não vou entrar em contenda teológica, porque eu conheço a palavra, e eu conheço este Pai amado, que sei que não vai me deixar passar por isso. Mas sem contenda. Então, a fé é a construção do ouvir. Eu tenho que fundamentar a minha esperança e não alimentar a minha expectativa. Por isso, a fé é a construção do ouvir. E é normal o ser humano ter angústia. E eu tenho que ter angústia. Pô, agora o senhor me pegou. Eu tenho que ter angústia? Sim. Quando eu evito a angústia, eu desenvolvo a ansiedade. Por que as pessoas estão ansiosas? Porque elas estão evitando a angústia. A angústia é um processo. É um processo de crescimento. Jesus disse que queria ficar angustiado. Você conhece a palavra? Lucas capítulo 12, versículo 50. Lucas 12, 50. Talvez você agora... E agora o professor me pegou. Lucas capítulo 12, ele fala a respeito de um batismo. Olha lá, 12, 50. Ele diz assim, eu vim lançar fogo na terra, mas o que eu quero? Se já está aceso. Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo. E como me angustio até que venha a cumprir-se. A angústia evita a ansiedade. Jesus se angustiou porque ele veio em fraqueza, não em força. Paulo declara que Jesus Cristo, sendo Deus, se despojou da sua divindade. Então nós precisamos esvaziar na figura humana e nos encher na figura divina da nova natureza em Cristo Jesus. Estamos trabalhando pontos, estamos trabalhando os preceitos de Deus, arrazoando aquilo que a palavra de Deus me estimula, me proporciona, me eleva, me levanta. Aquilo que me direciona. Porque quando eu tenho uma direção, eu corrijo a minha rota, para que eu não venha a me desviar, mas que eu possa estar no caminho correto. Um único desvio, um desvio de 1 grau, você não chega no seu alvo. Por isso que Paulo dizia, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Pastora Rita, eu acho que está na hora, né? Quanto tempo eu tenho? Eu não sei, eu acho que é por aqui, né? O senhor disse que tinha que sair 1 hora, então já são Então, 1h02. Então, minha amada, eu acho que... Eu acredito, eu não acho, eu vou acreditar que esse material é um material bem conciso, bem forte, bem elucidativo, e vai nos fazer pensar em alguns aspectos, analisar, avaliar, ponderar, para que haja crescimento. Que você medite neste arrazoamento, nestas palavras, e que você tenha crescimento. Pastora Maria Rita, grato por esse precioso convite, que você sabe que quando chamar, eu estou aqui à sua disposição. A todos que estão presentes na sala, Deus já te abençoou em Cristo Jesus. Toma posse de todas as tuas bênçãos. Um beijão enorme a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Amém, pastor. Obrigada.